quem não me conhece, sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. E aí, internauta, como é que vão vocês? Eu hoje não estou muito bem, porque o assunto do vídeo de hoje é pesado. E eu me obriguei a fazer esse vídeo porque eu recebi inúmeras reclamações de inscritos dizendo: Zay, é um assunto polêmico e você está fugindo. Cadê a sua opinião a respeito disso? E por se tratar desse assunto, esse é um tipo de vídeo e um tipo de assunto que a maioria das pessoas que dão opinião fogem, não querem muitas vezes opinar sobre o caso. Porque se você defender um lado, vai vir massacre do outro lado. Se você pender para o outro lado, desse lado virá massacre também. Então a maioria tenta ficar em cima do muro, porque afinal sempre será mais cômodo e mais fácil para mim passar para vocês uma informações que já está rodando as redes sociais e até mesmo a televisão. Mas como eu estou aqui para dar a minha opinião, independente do que você acha e independente de qual seja o assunto envolvendo religião e política, tenho certeza que serei mal compreendido e atacado também. Mas isso para mim não importa, porque afinal, se você quiser só ouvir a notícia e replicá-la sem uma opinião, com certeza será muito mais fácil. Porque afinal, se você quiser ouvir uma notícia repassada, liga a sua televisão e sai aqui do YouTube. E outra coisa que eu não estou preocupado é se perder ou ganhar seguidores. Isso aqui para mim não importa. O que importa é eu opinar e passar para vocês aquilo que faz parte do nosso conteúdo. A questão do vídeo hoje o assunto do vídeo hoje é uma menina de 10 anos de idade que foi estrupada, que foi violentada por 4 anos pelo seu próprio tio. Inclusive o tio agora está acusando o avô. Essa menina foi internada lá no estado do Espírito Santo e diante desse contexto, uma militância, enquanto os médicos estavam tratando o caso da menina, uma militância foram na porta do hospital xingar os médicos e detalhe, xingar a menina de assassina. Uma criança de 10 anos de idade. Vocês têm noção que é isso? Só que uma coisa passou despercebido nesse contexto todo, que é exatamente a hipocrisia dessa militância. Afinal, dentro do hospital estava uma menina de 10 anos de idade, criança, que foi violentada. E a pergunta que eu faço: ela não era uma criança também? Já que a militância estava defendendo o feto, e a vida e o emocional da outra criança, como que fica? Já lá na porta de uma delegacia, aonde estão vários vermes que cometeram os mesmos atos repugnante, ninguém foi xingar, ninguém foi exigir mudanças de lei. E a pergunta, por que será? Por que não foram se manifestar em frente às delegacias, fórum, pedindo a mudança das leis? Para executar um verme, um canalha que comete uma atitude dessa para cima de uma criança. Agora, xingar os médicos, xingar a criança de 10 anos de assassina, dos médicos de assassinos, deixou claro qual é a intenção dessa gente. Ideologia, militância política. Se preocupar com a vida, com certeza nunca foi a intenção. Agora eu vou deixar claro uma coisa para vocês aqui. Já que pediram a minha opinião, inclusive recebi até xingamentos de dizendo que eu sou um covarde, não tenho uma posição diante de um caso tão sério. Então aqui vai. Eu sou contra o aborto como método conceptivo. Pode me chamar de direitista, de ativista, do que vocês quiserem. Eu penso assim e ponto. A questão nesse caso é uma criança com 10 anos de idade que foi violentada desde os 6 anos de idade. Foram 4 anos sendo violentada pelos parentes. E agora, por último, correndo um risco de vida pela gravidez que surgiu. Pela gravidez que surgiu. Afinal, é uma criança tendo outra criança. Querer que ela não aborte conforme essa militância quer é exatamente querer punir uma criança inocente também. E aí, é querer punir uma criança que sofreu durante 4 anos e que teria que correr risco de vida para agradar
o discurso dessa militância. Já de contrapartida, o verme, inclusive está até foragido, ninguém teve coragem de ir atrás pedindo justiça. Afinal, essa militância protege esse tipo de canalha, de verme que são peso em cima da terra. Entenda uma coisa, uma criança agora traumatizada para o resto da vida, família que vai sofrer as consequências disso pro resto da vida, e ainda, vamos ser sinceros, quantas outras crianças que estão ainda sofrendo porque o caso não foi descoberto. Esse é o Brasil que nós vivemos. As leis brasileiras com relação a esse assunto têm que mudar. Um verme igual esse tem que ser punido para nunca mais voltar a agir, a atuar. Porque eu não acredito em recuperação, em cura com relação a questão dessa. E não adianta tentar me convencer. Eu defendo a ideia. Se violentou, é castração química com certeza. Quantas outras vítimas esse verme fez? E quantas vítimas ele fará se não for tratado com um método rigoroso? E eu vou dizer uma coisa para você que acompanha o meu canal aqui. Um assunto como esse não deve ser tratado replicando ou comentando com a ideologia política. Isso é um caso a ser tratado e opinado sem puxar para o lado de religião, igreja, política, né, Constituição. É caso para ser tratado e opinado com bom senso e discernimento da questão. Porque se fosse na minha família um assunto como esse, pode ter certeza do que eu estou dizendo. Eu pagaria o preço que fosse preciso, mas eu transformaria um verme como esse em carne moída. Essa é minha opinião. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário embaixo. E se você não gostou, coma pouco e saia de fininho. Esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.